Bom dia. Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Eu sou Roberto Cláudio Moreira. E vamos falar um pouco sobre o esforço contínuo. Olá, como vai? Está começando mais um programa Pelicano no Deserto. Essa é a nossa classe e é suficiente dizer que sou aluno como você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. Meditemos antes de começarmos a discorrer sobre o assunto de hoje. Não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Todo-Poderoso, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos fazer aqui uma performancezinha de João, para aproveitar aí o emocional. E havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos: como pode ser isso, mestre? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Pois quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que lhe foi dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Podemos. Como pode ser isso, mestre? Jesus respondeu: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que ouvimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As palavras hebraicas Yod-He Shiva-He, Yod-He Shiva-He, Yod-He Shiva-He. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e que todo aquele que pratica maldade aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam aprovadas, não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas de luz. Permanecton Yeshua, Fiat Pax. Paz, amor, ministro, assim positivos. Então, vamos
vamos começar o episódio de hoje. A gente vai tratar do esforço contínuo, perseverança naquilo que a gente se propõe. E o mestre colocou para mim poder interpretar para vocês, para os alunos, aquilo que eu entendi, né? E nós não somos sábios, eu sou aluno igual vocês. E para esse esforço contínuo a gente vai ter que discorrer sobre 3 questões, 3 virtudes: humildade, dignidade e coragem. Coragem, sim, 3. São 3 virtudes sempre comentadas nas diversas conversas, né? 2 dizeres fundamentais para se guardar. O primeiro diz que não podemos falar bem senão daquilo que conhecemos bem. E o outro diz: aquilo que se concebe claramente se expõe claramente. Então está aí 2 questões para que a gente entenda com relação àquilo que a gente vai dizer, expor, e que estejamos coerentes com o que está sendo dito. Não serei pretensioso em dizer que sou mestre, já disse muito, né, antes, nestes 3 valores, e muito menos em outros, que nos assemelha à personalidade ideal de ser humano, mesmo tentando, em meu comportamento, chegar ao mais próximo possível dessas virtudes. Então notem que a gente não é sábio, intelectual, mestre em nada, somos todos alunos. A coragem em diversas circunstâncias da minha vida me faltou muitas vezes e lamento muito por isso. Também falhei com dignidade, me esforcei, mas por desconhecer e a falta de experiência, certamente também não fui bem. Quanto à humildade, tento manter-me o mais próximo dessa virtude e não me desviar de sua rota, que são as coisas simples da vida. Minha camiseta, né? Sou um aluno como vocês. Andar de bicicleta, andar de ônibus, ou não ostentar muitas coisas. Não desviar da rota, que são as coisas simples da vida. Vejo várias histórias, algumas parecidas com as minhas, e também já aconteceu comigo, onde promessas são rompidas por não estarmos atentos aos aspectos negativos do nosso ego. Em outras situações, vi muitos caírem e jamais se levantar. Atitude superior, ostentar realizações, dá a impressão de ter chegado ao topo. E eu já falei aqui, todo aquele que chega ao topo, todos eles, seja qual o caminho que tomou, a imagem lá de cima é a mesma para todos eles. Em nenhum momento devemos dar prova de que alcançamos a maior das realizações. A humildade deve ser exercida no que tange ao nosso avanço, no caminho da evolução, e devemos estar atentos. Ontem eu falei sobre essa questão de a gente estar atento, foi ontem, com relação ao sofrimento. Eu esqueci de dizer hoje a data, né? A data hoje é dia 2 de dezembro de 2022. Estamos no 2º dia de dezembro, que é um mês, auspicioso, é um mês que devemos ter, né, muita fé, 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 muita fé
um período realmente de reflexões, dar prova de humildade, em ser honesto, em ter errado com alguém e pedir perdão pelo que tenha sido feito. Então essa noção do dezembro é uma reflexão muito profunda. Se você tomar ele todos os dias como reflexões positivas ao longo da sua jornada, você vai torná-lo realmente, né, um mês simbólico, né, naquilo que a gente chama de amor. Criar essa simbologia no mês de dezembro. Mas isso é outro caso. Vamos continuar aqui, senão eu começo. Assim que chegamos ao meio de um grupo de pessoas, diferente da qual estamos acostumados, seja ele profissional, cultural, um grupo estudantil, um grupo político, a gente nunca pode chegar pleno de convicção e de tudo que podemos aprender. Não tentamos afirmar nossos conhecimentos e impor nossas ideias. Colocar seu saber a serviço de outrem é certamente útil, interessante e positivo, mas existe uma medida, né, que precisa em tudo, e é com o coração e o espírito humildes e prontos para perceber que devemos nos engajar e agir, e sermos sempre humildes. É essencial que nos consideremos e mantenhamos um esforço contínuo como estudantes, discípulos, e como diz no filme, né, sempre gafanhoto. Eu digo sempre, toda vez que a gente se reúne, não, eu só vim aqui aprender, eu sou um aluno, só sei que nada sei. E nunca como mestre, nunca ter essa visão de mestre, pois este é um estado que não poderia ser reconhecido senão pelos seres muito maiores do que nós, muito mais elevados. Para vocês terem ideia, existem seres mais evoluídos que o Mestre Jesus, então a gente tem muito ainda que percorrer, muito, tem que ter muita humildade. O Mestre Jesus está dando um caminho, porque ele tem além dele outros mais evoluídos. E sem contar com o nosso Criador, né, que é a maior referência, né, em termos de mestre. Jamais a individualidade transcendeu a multiplicidade. Somos um elo de uma imensa corrente e devemos nos lembrar disso. Estamos sempre unidos, somos uma corrente. No nosso trabalho, a gente tem, no nosso trabalho só não, em todas as culturas que têm um trabalho espiritual, eles têm muito relação ao cordão, né? O cordão, o cingir, o lombo cingido é um cordão. Aquilo ali não é só um laço, não, aquilo ali é uma conexão de união com os mestres do passado. Então a gente tem que ter muito respeito com relação ao elo, à união e aqueles que se aproximam, né, para a gente trabalhar junto. A humildade é uma virtude, com frequência mal compreendida, e é importante que nos esforcemos para definir seu alcance. De fato, a humildade não deveria ser difícil de obter por toda pessoa que, estudando atenciosamente as lições da vida, se desse conta à medida que progride, que ela ainda tem muito que aprender. Então, é um estado que a gente tem que ficar sempre atento a ela e sempre estar agarrado com ela, braço do braço mesmo, para que você não desvie, né, dessa virtude. Qualquer que seja o grau de vivência que tenhamos atingido, devemos ter consciência que
um longo caminho ainda há de se percorrer. E supondo que tenhamos assimilado perfeitamente tudo que constitui as etapas pregressas, devemos prevenir o espírito que uma vida não basta para expressarmos nossas capacidades. Aí entra aquela noção de que você é uma reencarnação de uma vida passada e que você tem que descobrir, né, vamos dizer assim, através do despertar e entender o que você trouxe de negativo e de positivo para que você continue fazendo. A humildade não tem a ver com fraqueza, sem sombra de dúvida. Ela é, ao contrário, prova de coragem, pois necessita de um combate consigo mesmo, com o seu ego, né? Agora eu tenho um título, sou honorário, e aí é aquela realização. Então é o ego falando, e aí? Cadê a coragem para poder abaixar o ego? Entendeu? Então a humildade não é fraqueza, a humildade é coragem. Até que tendo a convicção da presença divina em si mesmo, sejamos por natureza humildes em pensamento, palavra e em ação. A humildade é a origem de muitas outras qualidades ou virtudes. E esta nos aproxima de outras pessoas, também nos aproxima dos princípios de humanidade e dignidade. Então a humildade é praticamente uma porta que abre, né? E ela vai te gerar princípios, né? Como dignidade, né? E outras qualidades que vão se juntar a essa humildade. Ser digno não significa de maneira nenhuma adotar um comportamento indicativo de que nos sentimos superiores aos outros. Em qualquer domínio que seja, é exprimida uma forma de desdém com relação ao outro. Então, nota que você tem que ter essa coisa do digno, não com relação aos seus semelhantes, de superioridade, de desdém. A dignidade é um respeito a si mesmo e aos outros. Ela implica no domínio de nossas palavras e de nossos atos, sem criar com isso uma linguagem obsoleta, literária ou excessivamente intelectual. Nota que toda vez que a dignidade, você alcança uma dignidade, então até o linguajar, né? E aquela coisa intelectualizada que você acaba absorvendo por causa de leituras de conhecimento, você pode mostrar um certo desdém ao trem que essa dignidade se perde. Porém, toda palavra pronunciada deve ser correta e corresponder à ética contemporânea. Assim, damos prova de respeito com relação aos outros, tanto quanto a nós mesmos. Certamente, nós podemos cometer erros e faltas, mas é preciso rapidamente nos dar conta deles e retificá-los, reconhecer, né? Sentir que errou, perceber e automaticamente pedir perdão. Isso tudo num processo único, num estado de presente, né? Não deixar para depois. Em desculparmos a si mesmo, aí tem um ensinamento que é muito, muito bom, que é o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe.
eu te amo, sou grato. É uma técnica de mornar, né? Uma havaiana. E essa técnica é milenar, muito antiga. Então essa coisa do perdão, você identificar em você primeiro, né? Automaticamente começa com você perdoando, e se fez algo a alguém também. Ser digno pode ser também renunciar a falar muito para dizer pouco, tomando cuidado para que esse silêncio não seja interpretado como desprezo. Olha como isso é conotativo completo, né? Você pode ser digno, né? Falando pouco, mas se você se mantém muito em silêncio, você pode interpretar por outro um certo desprezo que você está tendo. Então, olha quanto que você tem que ter de equilíbrio. É evitar formar sobre quem quer que seja um julgamento negativo, pois somos então rapidamente levados a pensamentos e palavras destruidores que, por certo, prejudicarão não só aqueles relacionados, como também a nós mesmos. Ser digno é saber preservar sua calma, permanecer silencioso em certas circunstâncias, naturalmente. Ser digno não quer dizer que seja preciso dar prova de covardia e recusar assistência ao trem quando necessário. Lembrar de que não somos perfeitos e que ninguém o é enquanto estivermos aqui e agora, limitado pelos pensamentos do seu eu objetivo, suas tendências, ações e reações. Então essa situação de você estar atento e lembrar, né, o tempo todo, e não deixar que a influência da sua mente, os seus pensamentos, né, criem essas reações em você, para que você saia desse padrão que você está buscando, que você está tentando colocar na sua personalidade. Podemos supor que aquilo que os outros nos fazem, nós mesmos fizemos ou faremos, segundo a hipocrisia. Antes de ter dominado tal defeito ou tal fraqueza, nós devemos sucumbir a elas. Essa parte da hipocrisia, ela é uma verdade muito grande. E toda vez que você deixa o ego, né, e por covardia ou medo de utilizar a sua humildade, a tendência é que aqueles que se sentem ofendidos com aquela sua superioridade, eles automaticamente em pensamentos começarão a projetar, né, no subconsciente deles a sua queda, sendo que essa queda vai ser não criada por ele, e sim pela nossa hipocrisia. Porque a mente e os pensamentos, eles são estruturas que elas vão se moldando ao longo do tempo. E para poder você manter a humildade e a dignidade e não se tornar superior, é muito difícil. E a hipocrisia, ela faz parte da nossa vida, porque a todo momento a gente pode ser pego em diferente situação daquilo que a gente se propôs ser. E aí a hipocrisia vem à tona. Então é uma vigilância constante, mas mesmo que a falha, você tem que ser humilde, aí que vem de se perdoar todos aqueles que foram afetados e se restabelecer naquele padrão onde você estava. É como se você tivesse
uma escada, né? Você alcançou determinado degrau e de repente escorregou e desceu 3, 4, 5, 6. Mas não é que para você descer todos aqueles que você já subiram, é para você continuar dali e voltar. E naquele onde aconteceu, você ficar atento e tentar, com a humildade, prosseguir. Se nós nos encontramos casualmente em situação tal que nossas reações não possam ser outras senão negativas, pensemos em nos afastar mentalmente por alguns segundos e nos revertir de pensamentos harmoniosos, a fim de recobrar nossa força e equilíbrio e não perder nossa dignidade. Isso é um exercício prático, né? Você tem que se afastar. Nossas glândulas, a suprarrenal, a timo, elas identificam, quando você está no padrão mesmo equilibrado, elas identificam quando há uma negatividade surgindo. E você, se você está no momento de fala e os pensamentos eles estão alinhados com essas falas e não com o seu coração, e você começa a sentir no seu corpo, se você tem percepção para isso, sentir que há negatividade já nisso, e você não conseguir frear, você perde sua dignidade. Você tem que tentar se afastar, pedir licença um instante. Por favor, com licença um instante, não estou me sentindo bem. E se harmonizar novamente, e se alinhar, e se equilibrar, porque essa é a nossa maior linha tênue, né? Como eu digo, né? O equilibrista no poema, né? Tornar-se austero e atento aos próprios atos requer simplicidade, humildade e fé. Você chega nessa linha, você está ali e você não está percebendo que a fala está saindo, mas são negativas. E aí perde toda a sua dignidade. É uma atenção constante. Enfim, pensemos por nós mesmos e tomemos cuidado para não agir de maneira que não seja conforme aos nossos ideais mais elevados, para também nos mostrar dignos de nossas escolhas, respeitando tudo que foi ensinado e tudo que aprendemos com os outros e por nossa própria experiência. Há muito por dizer sobre a dignidade, assim como sobre a humildade, e essas duas qualidades devem regularmente ser objetos de nossas reflexões. A coragem é força, não é agressividade. Temos o costume de comparar a coragem àquilo que não é outra coisa senão audácia, no sentido restritivo do termo. Da mesma maneira, falamos da coragem a propósito de atos bélicos, de ações empreendidas contra o outro. E não é. Coragem significa confiança e constância, antes com relação a si próprio. Isso é coragem. É preciso ser corajoso para tomar uma decisão justa, mesmo se esta não for, no primeiro momento, apreciada em seu justo valor. É preciso igualmente ser corajoso para tomar partido contra o forte e para defender grandes ideais. E nessa situação, nesse ponto de ser, corajoso e ir contra o forte, nós estamos aí no momento, que a gente lembra de Davi, lembra do passado, com o gigante, mas hoje, atualmente, a gente tem uma coisa muito forte que a gente precisa de ter muita coragem para poder suplantar e vencer essa força
Eu vejo isso nas necessidades da sobrevivência, não é viver, sobreviver. Isso você já note que o próprio sistema ele tem uma força muito grande que para você se defender contra ações do sistema, contra aqueles que não estão bem alinhados, estão enxergando, você tem que ser muito corajoso para tomar partido contra esse forte. Eu vejo nessa situação, eu vou tomar aqui um instante do tempo de vocês com relação ao nosso percurso junto às questões dos interesses do uso da energia elétrica, nós como consumidores e o sistema como forte, em pagarmos tão caro esse bem maior para todos, que é uma necessidade para todos, sem contar as outras. Então devemos ser fortes, corajosos contra esse forte sistema, às vezes opressor. E eu não sou aqui um revolucionário, eu sou aqui uma pessoa reflexiva e passando a luz que o Mestre coloca à minha disposição para que outros entendam e tenham nele próprio, né, essa coragem de se defender. Não idolatre, não venha com obediência cega para mim, porque eu não sou mestre, eu sou um aluno, eu sou um discípulo e sou um combatente contra essa, vamos dizer assim, essa força maior, essa coisa que é maior do que nós. E nós, na necessidade, devemos procurar ter entendimento como ela age para a gente buscar ser, né, corajosos e suplantá-los. Isso é ter coragem. Ser corajoso é também dar prova, dia após dia, de compaixão para com todos aqueles que sofrem. É progredir naquilo que julgamos como sendo o bem supremo, tal como compreendemos, e quaisquer que sejam os obstáculos. A coragem, nesse sentido, deve ser acompanhada pela humildade e pela dignidade. Seguir adiante num caminho, né, compreendendo, entendendo e superando os obstáculos, como essa parte de, né, a gente teve vitórias maravilhosas, conseguimos reduzir cobranças tarifárias, conseguimos reduzir o ICMS, que é uma... Se você entender a estrutura do ICMS, desse sistema, você fica indignado, porque cada CONFAZ, né? CONFAZ é o órgão superior, mas cada estado se reúne no CONFAZ e cada um exercia contra a sociedade, contra o necessitado, aquele que sobrevive. Eu não sobrevivo, eu vivo. Mas a gente tem que passar essa luz para os outros, né? A gente tem que ser seres humanos e passar essas informações. E conseguimos aí ter, desde 2012 para cá, a gente conseguiu várias vitórias. Então, sou muito grato a isso, muito grato mesmo. Isso é ter coragem e ter a humildade para poder conseguir seguir adiante com o nosso trabalho. Mas a coragem comporta riscos. Este reside no excesso e nos resultados que se seguem a eles. O risco de ter coragem em nossas opiniões é sermos levados à intolerância e mesmo ao fanatismo. Então, por isso que eu não sou mestre, por isso que eu não sou um revolucionário. Sairmos desse fanatismo. Todo tipo de fanatismo é ruim. Nessa situação, a coragem pode ter, por consequência, uma incompreensão e uma reação negativa, e o seu nobre objetivo não ser conquistado. A coragem implica, pois, na prudência,
mas estaríamos nós, de acordo com nossa definição de coragem, se, precisamente, não fôssemos corajosos para enfrentar os riscos implicados pela própria coragem e que se encontram no excesso de uma qualidade? Não devemos jamais nos furtar de nossas responsabilidades. E é preciso, portanto, darmos prova de coragem. O que tenhamos, o que quer que façamos, façamo-lo bem. E tenhamos sempre estas palavras em mente. Nada de quase. Façamos o trabalho dedicado e nada pela metade, sempre com a conclusão do trabalho a ser feito. Nesse sentido, a coragem está também ligada ao esforço e, portanto, ao trabalho, não apenas de maneira alegórica, ao trabalho interior que devemos cumprir nós mesmos a cada dia. Esse trabalho interno é um trabalho corajoso, que a gente toda hora é pego displicente. Eu ontem, por exemplo, eu começo o dia com uma meditação, com uma prece, agradecendo, pedindo perdão, enfim. Mas o dia estava propenso a uma tendência que eu não olhei na minha tabela do dia, mas um desequilíbrio. Mas eu percebi pela questão da lua crescente, da subida, da subida da montanha, que são a gente está no início. Para quando vai chegar na lua cheia, são 3 dias e meio que ele é positivo. Então a gente está numa interseção. Eu ontem estava numa interseção e que tudo que era me posto tinha uma tendência a um desequilíbrio, a um sentimento de negativo, Então tem que estar muito atento e tem que se esforçar muito para poder você manter, esse equilíbrio. Então a coragem, ela faz esse trabalho interno para poder você levar isso todos os dias. Refiro-me ao trabalho cotidiano, material e profissional. Às vezes é necessário darmos prova de vontade para suplantar nossa falta de dinamismo, nossa preguiça, legítima ou não. Graças à coragem podemos superar muitas coisas e, se nos ocorrer de faltar reconhecemos-lo e assumamos aquilo que nós somos. Assumir que nós não somos capazes para aquele período. Não sejamos invejosos ou ciumentos do trabalho, da força de perseverança ou da inteligência dos outros. Porque se você acha que você não conseguiu, aí você tem um outro que está superando e você começa a sentir esses sentimentos, você tem tendência a começar a se tornar uma pessoa negativa demais. Então, aplauda aquele que está superando. Eu disse aqui ontem e torno a repetir, tudo aquele que vai triunfar, você tem que exercer força positiva para que ele triunfe, que automaticamente está colocando em movimento o seu triunfo. Sejamos conscientes dos limites de nossas capacidades e olhemos-nos tal qual somos. Depois dessa análise, esforcemos-nos para melhorar nosso comportamento. Não nos deixemos ficar num estado de preguiça e fraqueza e tomemos nosso íntimo à vontade, irmã da coragem e da dignidade. Tornamos o nosso íntimo à nossa vontade, que é irmã da coragem e da dignidade. Sejamos humildes, sejamos dignos, sejamos corajosos. Desta maneira, demonstraremos o nosso amor fraternal, manifestaremos a nossa compaixão e jamais estaremos sós. Aprendamos o desapego e a não nos deixar submergir pelas circunstâncias e condições
deste mundo, nos lembrando constantemente que em nosso coração, como nos corações de todos os seres humanos, permanece para sempre uma voz silenciosa. Essa voz nos remete ao amor divino presente em nós. Aquela vozinha baixinha, não aquela barulhenta da mente, falando o tempo todo para você fazer isso, fazer. Ela vem num som muito, muito, muito imperceptível. Essa é a voz. Por fim, concluirei desejando a humildade, a dignidade e a coragem em cada um dos seus pensamentos, de suas palavras e de suas ações. Meditemos sobre essa mensagem. E para encerrar, uma poesia que escrevi ontem. Está aqui no caderninho. Essa aqui é a poesia. Eu vou ler para vocês. Depois eu gravo ela bem, para fixar, né, que nem texto, né, o diálogo de Nicodemos e João. Aí eu vou montar um trabalho bem elaborado com todos eles e aí a gente põe à disposição, tá? É assim: a verdade é um diamante de muitas faces e que seus diferentes aspectos aparecerão em tempos diversos. É suficiente dizer que sou um aluno como você. Sim, é certo que tenho grau, títulos, mas o que é isso? Mas o que isso tem a ver? Pois estamos na mesma escola da vida para aprender. Todos somos discípulos, desde o mais humilde neófito até o próprio Cristo. E mesmo além dele, sou um estudante que caminha um pouco mais adiante. Sou um combatente, não sou um velho, no sentido da idade, nem jovem e nem inexperiente, só aprendendo a ser gente, transmitindo a luz dos mestres que ilumina minha mente. Lembrando, nada de obediência cega, nem devoção. Não sou mestre, apenas irmão, servindo à humanidade, aos mestres, uma eterna gratidão por ter iluminado minha mente e meu coração. Uma ótima sexta-feira, hoje dia de jogo, né, que todos tenham aí uma alegria, né? Que brinquem bastante, com equilíbrio, tá? E vamos adiante. Essa é a nossa classe, a escola da vida. Eu sou um aluno e estou aqui passando a minha mensagem. Muita paz, amor esteja em mim e em vocês. Bom dia.